Eu estava mexendo no meu Pinterest, procurando uma referência de algo que eu não me lembro o que faz um tempinho. E eu achei um painel de um mangá. Quando eu olhei, eu achei surreal. Muito detalhado, surpreendente. Aquele que você olha e fala assim... Olha que bárbaro. Gente, olha. Maravilhoso. Digno de um Oscar. Aí, com uma boa otaku, eu tive que procurar qual era o mangá. E aí eu fui vasculhando e achei. E ele se chama Shiori Experience. Esse mangá é para aqueles que procuram uma história sem lutinha, meio doida. Para quem curte aquele filme do Jack Black, Escola de Rock, é perfeito para você. É basicamente uma professora de inglês chamada Shiori Honda. Ela tem 26 anos e é aquela pessoa que passa despercebida pelos outros, que os alunos não ouvem. Ela é tímida, meio atrapalhada, nunca se destacou, diferente de outra professora que trabalha lá. O sonho dela é construir uma família feliz e ser uma boa esposa, bem recatada do ar. As pessoas veem como uma mulher meio sem sal e básica. Voltando para casa, ela se depara com uma briga do seu pai com uma das suas irmãs, que está namorando um rapper. Nessa discussão, eles relembram do seu irmão, que tinha o sonho de ser famoso e fugiu com a banda dele para os Estados Unidos, deixando uma puta dívida para a família. Isso traumatizou o pai, que não quer que a família se envolva com música. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Já avisei pra vocês isso. A irmã dela sai revoltada e se depara com a Shiori. E aí ela dá um mini shade na protagonista, dizendo que não sabe quando foi a última vez que viu ela rindo. E como ela suporta essa vida, já que ela não pode fazer o que ela quer. Isso é sua vida, mano. Entendeu? Curte a sua vida, você é assim, viado. É isso mesmo, viado. Já pega seu tênis Mizuno preto genérico, sua camisa branca com aquele escrito Oklahoma genérica, entendeu? A sua namorada, entendeu? Que é a Larissa, que cursou odontologia. A Shiori também amava música como irmão. Tinha o sonho de continuar uma banda. Mas depois que tudo aconteceu, ela assistiu de tudo para o bem da família. Aí você vê como ela é uma personagem que sempre põe os outros à frente dos próprios desejos. E ela vai jantar com o resto da família. Enquanto comem, se lembram que no próximo dia é o seu aniversário. Pra você ver que ela é uma pessoa simples, ela pediu um guarda-chuva dobrável. E como ela vai fazer 27 anos, a Shiori se recorda do irmão falando que com essa idade ia morrer. Porque ele seria uma pessoa tão famosa que morreria com a idade que várias estrelas do rock faleceu. Isso faz referência ao Clube dos 27, que é um termo cultural que se refere a um número alto de músicos e artistas que morreram com a idade de 27 anos. Que a maioria foi por abuso de substâncias ou suicídio. E alguns deles foi como o Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, Amy Winehouse, o Jim Morrison, que é o vocalista do The Doors, o Jimi Hendrix, entre outros. Enfim, o irmão dela sempre foi um herói pra ela, um exemplo. Pra você ver, quando ela fez 17 anos, ele deu sua primeira guitarra, que ficou escondida no armário, depois que aconteceu tudo. Mas quando ela foi abrir o armário, apareceu ninguém mais, ninguém menos que o Jimi Hendrix. Na verdade, o fantasma dele. Ficou meio estranha a história, mas vai ficar bom. Ela se assusta, mas não reconhece quem é ele. E achando que era só um estrangeiro doido, a nossa protagonista desmaia e acorda achando que tudo era um sonho. No dia seguinte, a Shiori tinha uma apresentação na escola que seria a celebração da graduação do pessoal do terceiro ano. E o momento mais aguardado era a apresentação da orquestra. E a Shiori lá, ela se depara com alguém. E ela percebe que tudo aquilo que ela passou não era um sonho. O Jimmy, ele já vê uma guitarra e já quer ir lá tocar. Só que para isso, ele tem que se conectar com a Shiori. E esse poder chama Jacking. Que Jack, em inglês, é como se fosse... Eu vou mostrar.
é essa pecinha. Essa pecinha é que conecta o amplificador com aquele cabinho da guitarra. E quando ele se conecta com a Shiori, ele consegue tocar através do corpo dela. Como se fosse um stand, mais ou menos, porque ninguém vê ele e ele fica do ladinho dela, assim, tocando. E naquele momento, ela foi relembrando o passado dela, das coisas que ela foi existindo, das pessoas falando como a sua vida estava miserável e de o que ela realmente queria fazer. O que ela quer fazer mesmo, o sonho dela não é ter uma família, não é ser uma esposa perfeita. O que ela quer fazer mesmo é tocar. Como ela lembrou que um guitarrista famoso falou que a única coisa que ele queria fazer na vida era tocar uma guitarra. E é isso que ela quer. Ela quer formar uma banda, ela quer tocar ao vivo, ela quer tocar num show. E quem foi aquele famoso foi o Jimi Hendrix. Aí tem uma parte no meio do show, desconecta. Ela se desconecta com o Jimmy e começa a tocar sozinha. E aí todo mundo admira ela. E assim aconteceu a apresentação mais memorável da escola. No final, o Jimmy explica pra Shiori que ele veio porque ela tem uma maldição, que se ela não ficar famosa em 1 ano, que é quando ela vai completar 28, ela vai morrer. E assim se inicia a jornada da Shiori para formar uma banda. E o mais legal é que ela faz isso com os próprios alunos. Por isso que eu falei de escola de rock. A cada capítulo, ela vai conhecendo um integrante, que mostra a história de cada um. As inseguranças, o medo de não ser aceito pelo resto, o que já enfrentou uma rejeição e está sem rumo, a que já foi rotulada como rebelde sem causa e ainda não viu seu propósito na música, os excluídos que nunca ganharam seu destaque. E isso faz com que todos se conectem com a professora. Não é só o amor pela música, mas sim os sentimentos que se compartilham, dos desajustados com o mesmo propósito, buscar o melhor para suas vidas. E eu vou te falar que essa história me cativou muito. Além dos personagens e os plots individuais de cada um, que até aquela personagem que você odiava no começo, você passa a gostar quando você entende ela. Mas essa bicha é muito chata, gente. Nossa, tem que aturar, né? E também, uma coisa que eu achei incrível, que eu falei no começo, é como a mangaka ilustra lindamente de como a música se conecta com as pessoas. Nos shows, nos ensaios, é maravilhoso. É como você sentisse o impacto da música na plateia, e só por isso vale muito a pena ler. E isso dá outra visão pra mim, de como que a música pode ser representada não só pela letra, mas também pelo visual, sem precisar de nenhuma palavra. É como se transmitisse tudo por uma imagem. E é difícil ver mangás que ilustrem desse jeito. Outra coisa que aparece na história são as dificuldades de ser um músico, os problemas que eles enfrentam, como às vezes uma música cativa o público, mas outras não. Quando você vê que tem bandas pequenas que nem você, mas estão em outro nível, o sentimento que não está sendo suficiente para o grupo, ou enfrentar uma plateia vazia no show, ou simplesmente entediados. Mas essas dificuldades também motivam cada um a buscar o seu melhor. É tipo um arco de treinamento. Os integrantes, para aprimorar seus talentos, eles procuram pessoas de fora para ajudar ou até sozinhos, dando um destaque para cada personagem. E aparecem outras bandas com problemas diferentes. Um exemplo é uma banda que há anos tenta nessa carreira, só que eles nunca conseguiram se sustentar com a música. Eles fazem trabalhos paralelos para tentar sobreviver enquanto tocam, e isso mostra uma paixão deles, mas também um desespero para dar certo. É algo que artistas pequenos vivem na vida real. A vida, infelizmente, não é um morango. Todo começo tem as suas dificuldades, e às vezes, no mundo capitalista, tem pessoas que não têm tempo para enfrentar isso. É triste, mas é o normal. E como leitores, a gente começa não só a torcer pela banda principal, mas também pelas outras. A gente começa a se apegar pelos personagens secundários. Em relação à nossa protagonista, ela tem um crescimento na história. Que a Shiori, que sempre colocava os outros à frente dos seus sonhos, tem que enfrentar coisas que antes evitava, como a sua própria família, se tornando alguém que se impõe, decidida. E eu acho que, como ela foi uma pessoa desajustada, a nossa protagonista tem mais empatia com os outros. A Shiori sempre tenta ver o lado bom deles.
é algo que permaneceu na sua vida. E por acreditar no potencial e no talento dos seus alunos, ela começou a virar um exemplo para sua banda, como seu irmão foi na sua adolescência. É meio inocente acreditar só no lado bom das pessoas? Pode ser, mas também é uma qualidade. E sobre o encosto, o Jimmy, os dois têm seus embates. A Shiori tem esse dilema que quer fazer sucesso por conta própria, mas ao mesmo tempo percebe as dificuldades de se tornar tão famosa em tão pouco tempo para sobreviver à maldição, sem a ajuda do seu stand. Mas aos poucos, você vê uma conexão dos dois se formando, porque eles têm sonhos parecidos. E o Jimmy também vê o crescimento e o potencial da protagonista, conquistando o reconhecimento do guitarrista. E apesar da diferença, ambos têm coisas em comum, principalmente o passado deles, mas isso só aparece mais pra frente. Eu estava muito ansiosa pra fazer esse vídeo, porque esse mangá, ele não é tão conhecido e eu gostei bastante. Senti uma empatia pela Shiori, porque eu também tenho 27 anos e estou voltando a fazer coisas que eu queria na infância, mas fui deixando de lado por achar que não era boa o suficiente. Então eu me senti representada às 4h30 à beira de uma crise existencial. Eu recomendo muito ler Shiori Experience, e isso só foi uma introdução, porque vai aparecer muita coisa pela frente, como outros personagens. Ai, que tem a ver com o Clube dos 27. O problema é que ele é meio difícil de achar, porque esse mangá demora pra sair, tem poucos sites e a maioria das vezes encontra mais em inglês, dificilmente em português. Mas tem alguns sites aí, os pirata, que acho que dá pra achar. E como não é tão famoso, dificilmente vão fazer um anime, até porque vai ter muito licenciamento pra resolver. Mas tenta ler, vale a pena. Pelo menos se você quiser apreciar a arte no Pinterest, também é válido. É muito bonito. Obrigada por me acompanhar. Curtem, sigam e vou tentar trazer mais recomendações. E se vocês quiserem acompanhar meu quadrinho, está no mesmo arroba. E se vocês quiserem acompanhar o meu coletivo que eu tô fazendo com uma amiga minha, é @coletivo Fossa, que eu vou colocar embaixo. Beijos.